bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Nasser e hoje eu vou trazer para vocês tenho falado muito sobre câncer, o tempo todo falando sobre câncer, mas hoje eu vou falar sobre duas coisas que têm relação com essas, somente a segunda, a gente falar de bloqueador solar, de protetor solar, mas o assunto mais importante é a reunião no FDA em Washington, na Casa Branca, com Robert Kennedy Jr., com Mark McCarry e toda a equipe do FDA, do NIH, sobre a saúde mental dos militares americanos que voltam, que são repatriados, e o índice de suicídio. Então, novas possibilidades estão sendo aventadas com resultados impressionantes, e neles estão os psicodélicos. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Que é um assunto extremamente importante, não é? Mas que foi durante esses últimos 20, 30 anos muito negligenciado. Parou-se as pesquisas, tipo, já está aqui, ninguém mais anda daqui, e os resultados te impressionam em várias doenças neurológicas. Então eu vou trazer um pouco disso aqui para você. Mas antes de começar, eu queria saber de onde você está me assistindo no dia de hoje. Vai deixando aí, pessoal meio na Copa do Mundo, né? E aí é mais... Não, gente, eu entendo. Isso aí faz parte de toda a nossa vida, né? Todo mundo aí tá ligado na televisão o tempo todo, quem gosta de esporte, quem gosta de futebol igual eu, né? Meu pai foi jogador profissional de futebol, então assim, o quanto eu amo futebol. Mas o que nós temos para falar aqui é extremamente importante. Léo está falando sobre de Concórdia, minha querida ali de Fortaleza, Ana Maria de Londrina, Ana Maria de Rio de Janeiro, Nádia Barroso, sou de Londrina, Paraná, boa noite, querida. Sofia, Salvador, Claudinha de Contagem, Evelyn, Salvador. Muito bem, tem uma doença bem rara, a doença de Alexander. Mariane Silva, sou de Brasília, DF, top. Elaine Montovani, não falou ainda. É do Sul, é do Centro-Oeste, é do Sudeste, do Norte, é do Nordeste. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, sempre com muito carinho, muito obrigado mesmo. Eu acho que esse assunto é para muita gente, né? Valéria, sou de boa noite. Rezende Elisiane, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Valéria de Birigui, São Paulo, terra do sapato. Nayara, tudo bem? Como é que vai você? Negate, tudo bem? Essas pessoas, Evandro, seja bem-vindo. Maria Helena, Paulino, seja bem-vinda. Deixando aí na onde que vocês estão assistindo. Tem gente fora? Oi, Lulis, tudo bem? Tem gente de fora do país, Um grande abraço, Maria Vieira, tudo bom? Abraço a todo mundo de Miami, todo mundo que está nos acompanhando dos Estados Unidos, New Jersey, da Austrália, do Japão. Um abraço a todos vocês. Luísa, eu sou de Sorocaba. Luciana, tudo bem, querida? Deus abençoe. A todos vocês aí que estão chegando agora, o assunto de hoje é Magic Mushrooms, ou cogumelos mágicos em saúde mental, né? Vamos discutir o que o FDA, a Casa Branca, o Ministério da Saúde lá está fazendo. Sorria para você dizer assim, Anelise, estou aqui do Rio Grande do Sul, um frio danado. Frio danado num monte de lugar no Brasil, né? Ruth, boa noite. O pessoal que está lá nos Estados Unidos está falando, nossa, que saudade do Brasil com esse frio, né? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Vai mandando aviãozinho para todo mundo que vocês... Vai colocando aqui seus coraçõezinhos para o algoritmo mandar para mais gente que nos segue. Infelizmente, muitas pessoas não recebem. Isso é triste. Eu fiz esse story hoje, antes da live, exatamente para tentar dar uma chamada mais geral, assim. Você que está voltando para casa. Ruth, eu sou de Ilhéus, Bahia. Seja bem-vinda. Voltando para casa, viajando, saindo de viagem, chegando e aqui, dando a sua palhinha aqui, junto comigo,
Vamos falar sobre assuntos muito importantes. Você usa bloqueador solar? Você usa protetor solar? Usa mesmo? Tá certo. Será que eles são inócuos, inofensivos? Será que eles ficam só na pele? Fica até a final da live que eu vou te responder isso muito com os slides. Você que é assinante do Substack, gente, vocês são assinantes do Substack? Quem é assinante do Substack, levanta a mão. Genilza, eu sou de Recife. Seja bem-vinda, Genilza. Maria Clara diz, eu uso protetor solar. Então vamos até o final dessa live aqui para vocês verem. Eu uso infantil, Maria Clara. Será que tem o mesmo? Será que não tem o mesmo efeito? Vamos saber. Ana diz, eu nunca uso. Uau. Gente, Regina também diz, eu não uso. Vamos saber quem usa e quem não usa, mas agora quem usa vai ter umas noções um pouco diferentes aí dessa história toda, contada pela ciência. Não é para minha boca, não. Tá certo? Evelyn diz, eu uso babosa. Top. Pessoal, uma coisa é ficar no sol, uma coisa é o banho de sol todos os dias, outra coisa é queimar, esturricar no sol, sem devida proteção de pele, tudo isso. Não é isso que a gente está falando. Se o teu corpo começa a arder, você já está errado. Entendeu? Existem limites, existe sim benefício do sol. Tem umas coisas tão legais, eu vou fazer uma live para vocês um dia desse, uma live no curso da chave neural. Uma dessas que a gente faz, que chama vocês tudo para lá. Pois Maria Clara, isso é muito certo, usar a camiseta UV. Vou fazer uma live para vocês mostrar uma coisa legal. Vocês sabem que as pessoas que vivem fechadas, do white collars, né, colarinho branco, as pessoas que vivem assim, e as pessoas que visitam obra, trabalho o tempo todo, tá lá, tá aqui, tá lá, acolá, tá sempre andando, subindo, andando, descendo, escada, fazendo isso, fazendo aquilo. Quem tá fora e se expõe mais à luz solar, vive mais. Então, se você quer viver mais, chegue para essa live que eu vou falar para vocês sobre um assunto muito legal. Em breve, tá? Mas é ligado ao curso de chave neural. Se você não estava na live ontem, vocês perderam, gente. Como compreender a agressividade e controlá-la? Ainda dá tempo de você assistir o videotape, né? O videotape tá lá para quem é aluno, não é? Então se inscreva, tá aí na minha bio, só clicar e ir para lá e ser meu aluno, tá certo? Não deixe para depois, gente. Como o Substack, assina o Substack, patrocine o Substack, isso é para vocês. Olha cada artigo. Hoje eu mandei de serotonina. Serotonina baixa igual a depressão? Não tem evidência científica que mostre isso. Mas e os inibidores de recaptação? Também não tem toda essa evidência. A gente está discutindo lá. Eu discuti lá, fiz um vídeo, acabei de subir outro vídeo, porque eu acho que esse assunto aqui é da hora. A gente está falando hoje sobre saúde mental, entendeu? Hoje é saúde mental, que eu acho que é o ponto crítico de tudo. Você sabe que você viver em estresse crônico, por razões, por exemplo, de relacionamento com o seu patrão, com colegas de trabalho, em casa, você ter aquela coisa o tempo todo ali te martirizando, isso é extremamente imunossupressor. É um pouco dos assuntos que eu vou falar nessa super live que eu vou fazer sobre a saúde mental e toda a repercussão no seu corpo. Mas hoje nós vamos falar sobre outra coisa. A gente vai falar sobre Magic Mushrooms discutido no FDA, os bloqueadores solares na saúde. São seguros? Vocês têm até o final da live para me dizer se são ou não. Deixe seus comentários. Você viu o vídeo, Ruth, sobre serotonina? Legal. Agora o artigo está melhor ainda. Você tem que ir lá para o artigo. O artigo é que está dissecado toda a história dessa história aí. Bom, vamos lá. A FDA agora começou a investigar terapia psicodélica e neuro. Por que é psicodélico? Porque as substâncias já foram usadas para outros fins errados, né? Como cannabis também, né? A gente pode usar cannabis hoje na medicina normal, tratando dor, tratando Parkinson, tratando alguns tipos de doença neurológica. Mas, claro, sempre com CBD, não com THC, fazendo a coisa de... Então, eles estão agora trazendo isso de novo para discutir. O FDA acelera, porque ele está acelerando no tratamento de doenças mentais graves
por ordem executiva. Isso aqui é uma ordem do governo americano para o FDA, junto com o ministro da Saúde, que lá é HHS, enfim. E eles estão estudando 3 grupos: psilocibina para tratamento de depressão resistente ou refratária, psilocibina para depressão maior, transtornos depressivos maiores, e metilona para PTSD, síndrome pós-traumática. Vocês vão assustar, eu falei isso, né? Eu falei isso falando da Inglaterra, porque o que eu estava falando de serotonina tinha a ver com o Reino Unido. Agora estou falando dos Estados Unidos. Então, por exemplo, a agência também está permitindo um estudo clínico inicial sobre hidroclorito de noribogaína. Tá? Isso já está sendo aprovado pelo FDA para estudo. E é para que isso? Para o tratamento de uma doença que está matando o povo, os veteranos de guerra americanos. Eles voltam para o país, eles continuam em guerra. E todo mundo que está em volta paga por isso. Então, quem já estudou isso alguma vez, quem já viu algum filme sobre isso é realidade. Entendeu? E existe, claro, né, a medicina naquela época, na década de 60, ela já estudava muito bem disso. Meu livro de farmacologia, eu estudei medicina na década de 80. Então, meus livros, eu tinha livro de farmacologia mais antigo, que é onde se falava muito bem sobre tudo isso. Sobre os efeitos desses cogumelos mágicos, né? No tratamento de algumas doenças mentais. Isso foi literalmente banido. Por quê? Por conta de toda a geração dos anos 60, né? Entendeu? Isso para tudo quanto era bandas lá, né? Que faziam, distribuía aquilo no show dos Beatles, Jimi Hendrix e o povo lá com drogas psicodélicas, ácido, LSD, ácido lisérgico, enfim. E aí houve um ato de controle a partir da década de 70 sobre LSD e psilocibina, comparando eles com heroína e cocaína, e aí destruíram tudo quanto era pesquisa que tinha sobre isso. Pararam tudo. Ninguém mais fala sobre isso. Isso é extremamente complicado, porque esses movimentos sociais não tem nada a ver com ciência, né? Acabou prejudicando a exploração promissora dessas substâncias após esse tempo. E até agora é que está retomando. E eu já venho observado, porque eu recebo bastante publicação relacionada a isso dentro da neurociência, né? Dentro dos meus arquivos, e realmente é impactante. O NIH apresentou nesse evento o estado grave que se encontra a saúde mental americana, com o índice de suicídio aumentando muito em pessoas jovens a partir de 2021. A pandemia estava diminuindo até de 2019 um pouco, de 2018 até caiu um pouco, depois voltou a subir, e a pandemia trouxe uma das coisas mais absurdas, né, em termos de isolamento social, que impactou muito também nesses fenômenos psiquiátricos. Mas uma coisa que vocês precisam entender é o seguinte: o ser humano, ele necessita de relacionamento social. O ser humano precisa ter relacionamentos sociais. O ser humano não foi feito para home office. O ser humano não foi feito para ficar isolado. Porque o índice de burnout nos Estados Unidos com o home office se tornou algo tão complicado, tão perigoso, que as empresas passaram a recrutar essas pessoas para algum lugar que elas pudessem interagir no almoço, tudo. Porque tem uma pesquisa americana que diz que muitos
trabalhadores, né, de grandes empresas e tudo, se recusam a buscar novos empregos porque estão trabalhando com grandes amigos que eles não querem deixar para trás. Eles não querem mudar de cidade, eles não querem mudar de empresa. Então, isso faz com que você integre socialmente as pessoas e diminui a carga sobre, por exemplo, burnout, que é um spoiler aqui, a live que eu vou preparar, a masterclass que eu vou preparar para o curso Chave Neural, o código do autocontrole, para fazer como uma live de novo lançamento do lote 2 ou 3. Tá bom? Então, em 2022 havia uma estimativa de 15,4 milhões de adultos 18 anos ou mais nos Estados Unidos com essas doenças mentais. Esse número é 6% dos adultos. Doenças mentais graves que eu estou falando, não estou falando coisinha não. Principalmente com suicídio, gente. Olha quantas pessoas aqui, olha quantas pessoas aqui, olha quantas pessoas aqui. 6% da população americana adulta está ou já cometeu ou está perto de um suicídio. Então, isso aqui é extremamente sério. Tá? Ajustando a estatística do suicídio, aumentou 30% de 2002, que era 10,9 mortes por 100 mil, para 2018, 14,2. De 10 para 14,2. Diminuiu um pouquinho antes da pandemia e depois disparou para 14,2 em 2020. E também em 2021, 2022 e por aí vai. Então, os veteranos, não é? Com altas histórias de suicídio, com uma análise de 303 estudos, mostrando essa síndrome gravíssima. Então, diante de todo esse cenário horroroso, surgem as pesquisas lá atrás que falavam sobre substâncias que precisam de aprovação do FDA para ser usadas. E que são usadas com resultados muito impactantes em outros continentes, somente na África. Então, o estudo aqui que eu vou mostrar para vocês é da Universidade de Stanford. Terapia com magnésio e bogaína em veteranos com lesão PTSD, síndrome traumática pós-guerra. Esse estudo foi publicado pela Universidade de Stanford, Christian Cherry e colaboradores na Nature Medicine em janeiro de 2024. Esse estudo aqui é impactante, tá? Porque há possibilidade, no primeiro estudo, uma evidência relatada para um tratamento único, simples, com uma droga que pode melhorar essa desabilidade crônica em pacientes com síndromes pós-traumáticas graves. E eles investigaram a segurança e a eficácia desse MYSTIC, né, que é o nome do estudo, com uma história para pacientes com síndrome pós-traumática, depressão e ansiedade máxima. E houve uma redução notável nesses sintomas, notável, em várias escalas, em várias áreas da avaliação neuropsiquiátrica, que foi sustentado por um mês no follow-up. E as medidas continuaram a melhorar em remissão de sintomas psiquiátricos e respostas que continuavam altas mesmo depois deste um mês. Então, nós estamos falando de bogaína com magnésio. Por que tem que fazer os dois? Porque essa droga é uma droga que pode afetar seriamente, tem risco cardiovascular, principalmente cardíaco, arritmia, etc. Porque a grande maioria desse povo que se drogava com essas drogas, tinham muitos que morriam, dying young, por parada cardíaca. Porque isso é um negócio sério, isso não é uma brincadeira. Então, quando você adiciona o magnésio nessa molécula e faz a conjunção dos dois, o magnésio protege os efeitos cardiovasculares.
Mas nós estamos falando de um paciente que já tentou tudo. Não estamos falando de um paciente que começou hoje com sintoma, a gente chama de sintomas negativos, né? Entendeu? Menos-valia, enfim, tristeza crônica, enfim. Nós estamos falando de doente que já passou por várias etapas do tratamento, já está na fase perigosa, beirando o suicídio. É isso que a gente está falando. Então aqui entra a psilocibina, um componente psicodélico natural, vindo de cogumelos, encontrado em 200 espécies diferentes de fungo, comumente referida como cogumelos mágicos. É isso aí. Em novembro de 2022, tá? Aparece um estudo no New England com o maior clinical trial mostrando que a psilocibina, o maior já feito, que a psilocibina reduzia sintomas depressivos. E aqui está a publicação. Guy Goodwin, no New England, 2 de novembro de 2022. Uma dose única de psilocibina para o tratamento de episódios resistentes de depressão maior. Qual foi o remédio que vocês viram que tem esse impacto? Hoje, então, eu fiz questão, antes de fazer um monte de coisa falando de inibidor de recaptação de serotonina, aquela coisa toda, que, pelo amor de Deus, mulher grávida, não tome isso. Porque a serotonina ela é importante demais no desenvolvimento neuropsicomotor das crianças. Então, quando você está gestando ela, você não pode ter um inibidor de serotonina, senão você vai ter efeitos muito sérios. Converse com quem te trata. Bom, um artigo no British Medical Journal, eficácia da psilocibina para tratamento de sintomas de depressão, revisão sistemática e meta-análise feita em maio de 2024. O estudo era para determinar a eficácia da psilocibina com antidepressivo comparado com placebo ou drogas não psicoativas. Beleza, revisão sistemática. Resposta: a intervenção com psilocibina impactou 2 vezes maior do que o placebo. E com relação à depressão, foi 3 vezes mais do que o placebo. E agora, mais recentemente, 12 de junho de 2026, Magic Mushrooms e Alzheimer. O que um caso notável pode nos dizer? Isso está publicado na Universidade de Sheffield. Vamos lá, então. O que ele diz sobre essa senhora? Bom, essa senhora tinha um declínio mental cognitivo por 1 década. Nos últimos 5 anos, ela praticamente esboçava pequenas palavras, necessidade de cuidados contínuos, dificuldade para caminhar e se vestir e com incontinência urinária crônica, beleza? Ela recebeu 5 gramas de psilocibina contendo dos derivados cogumelos, né? A quantidade, na verdade, é o seguinte, dos mushrooms, né? Então, a quantidade exata da psilocibina não foi clara por conta da potência dos cogumelos, que é diferente. Então, isso foi um cálculo empírico. E durante a experiência, ela suou, ficou quente, fortemente, e entrou num estado de sonolência. Ela dormiu 19 horas. E quando ela acordou, ela estava falando normalmente e relembrando histórias da sua vida. O que é esse negócio? Seguindo os dias e semanas, os cuidadores notaram que ela parecia muito mais alerta, reconhecia membros da família, caminhava mais independentemente, começou a se vestir e teve a recuperação da continência urinária. Eu nunca vi nada acontecer igual isso. Nada, zero. Toda a minha vida trabalhando com esse negócio. 1 mês mais tarde, ela recebeu uma sessão, uma nova dosagem de 3 gramas de cogumelos e não de psilocibina. E novamente apresentou-se mais expressiva e mais ágil. Isso foi publicado
pela Universidade de Sheffield. Então algo está acontecendo. E a gente vê nas publicações em neurociência cada vez mais se falar sobre isso. Mas é preciso que as coisas sejam feitas com um método científico que diga qual é a dose, quanto tempo, como é que faz, da onde se extrai, qual é a pureza, quem vai produzir. Como é coisa da natureza, é difícil de patentear, os caras vão querer fazer sintético. Mas não importa, importa que essas pessoas precisam de ajuda, e não dá para ficar esperando muita coisa. É para esses pacientes, que isso está sendo desenhado, graças a Deus, uma esperança. E você que ficou até essa hora aqui, na nossa primeira meia hora, não deixe de assinar o Substack, não deixe de entrar no curso Chave Neural, gente. Cabe no bolso qualquer um isso daí, e vocês têm coisas lá muito legais, coisas que só são para lá, que eu já falei aqui. Ou você nunca vai ter burnout, e você não sabe como é que o burnout acontece, você não sabe como remediar o burnout. E quem criou esse termo? Quando foi? Como foi? Então, vamos lá, pessoal. Bloqueador solar e sua saúde. O pessoal vai acorda cedo, diz que vai andar, vai para o trabalho e passa aquele monte de protetor solar e sai. O maior carreador de energia que pode nos nutrir fica bloqueado. E a gente fica depois o dia inteiro em luz artificial, luz azul. Uma bênção para nos manter cronicamente inflamados, enfim, bora lá. E aí, onde você ouve isso na mídia mainstream, é assim, nossa, bloqueador solar, você tem que usar, prevenção de câncer de pele, não sei mais o que, começa essas histórias, né? Tipo, tips to prevent skin cancer, tudo isso aí na segunda-feira foi o dia de falar sobre melanoma, aí começa todo mundo a falar tudo isso, enfim, eu já falei sobre isso. Mas eu não troco céu azul por nada na minha vida com sol. Beleza? Aqui vem a sustentabilidade da nossa saúde. É lógico, já falei, não vai para o sol, você ou branquinho, não é? Não fica ali, não pode começar nem a arder. Tome o seu sol, seu banho de sol e toca a vida. Mas tome, não fica se escondendo, não fica se bloqueando. Toda vez que você for para o sol, com uma atitude terapêutica que chama de helioterapia, fica livre para o sol entrar, né? Deixa a luz do céu entrar. Então, o departamento o HHS americano publicou essa semana um estudo falando sobre isso, levantando tudo, olha lá, levantou dados desde 2019, vamos lá, falando sobre os protetores solares. Então, um estudo que ainda não acabou. Tá entendendo como é que funciona? O estudo que fica, mas diz que é seguro e eficaz, mas ele fica. Então, vamos lá. Esse estudo propõe pelo FDA produtos que são categorizados como bloqueadores solares, protetores solares, que são geralmente reconhecidos como seguros e eficazes. Ok? E tem sido publicado algumas coisas e conduzidos pelo FDC Act, do próprio FDA. E o SIA, que é Sunscreen Innovation Act, o ato de inovação de bloqueador solar. Então vamos para a ciência, vamos para o JAMA, um artigo do Murali Mata, fazendo um randomized clinical trial, ou seja, ciência pura, não é? Então ele colocou assim, o que a concentração plasmática máxima de 6 ingredientes ativos de protetores solares de 4 produtos comerciais aí que fazem isso, tanto spray, quanto aerosol, quanto loção. Vamos lá, o que ele diz? Nesse estudo conduziu
um estudo clínico examinando a aplicação de protetores solares entre participantes saudáveis. Todos dos 6 ingredientes testados, ativos, administraram em 4 formulações de protetor diferentes, foram sistemicamente absorvidos pela pele e tiveram concentrações plasmáticas que sobrepassa os limites aceitáveis pelo FDA. E agora estão necessitando de estudos de segurança adicionais. Lógico. O que cada um desses ingredientes faz na gente? No mínimo, disruptor endócrino. Então agora sim, não é? A coisa está se generalizando. Por quê? Porque é uma boa pergunta agora, um bom questionamento, se os protetores solares trazem riscos para a saúde possíveis de seus ingredientes. Por quê? Quem são eles? Vamos lá. Não é? Lá em 2019, o estudo não acabou até hoje. E o estudo propunha a classificação como segura e eficaz, sem testar esse troço direito. Mas olha só, primeira substância, ele fala assim, absorve pela pele, tem evidência de disruptura endócrina, evidência de alergia ou outras preocupações? Então vamos lá. Oxibenzona. Pode pegar o teu aí que você vai ver que tem. Tá? Ele foi classificado como seguro e eficaz em 2019? Não. Ele absorve pela pele? Sim. Evidência de ser um disruptor endócrino? Sim, forte. Evidência de alergia? Sim. Outro, octinoxato, octilmetoxinamato. Não estava lá no negócio de 2019, absorvido pela pele, evidência de disruptura endócrina forte e alergia. E aí vai, oxalato, oxalato, octiquileno, avombezona, dióxido de titânio, óxido de zinco. Então, gente, tudo isso aqui as pessoas usam. E ninguém questionava. Por quê? Porque a agência falou que era seguro e eficaz, mas não acabou o estudo. FDA agora, 9 de junho de 2026. Beleza? FDA agora amplia opções de protetor solar pela primeira vez em 20 anos. Principalmente depois dos reports do MAR. Ok? E tem o ingrediente aqui que está aqui desde 1990, que é o bemotrizinol ativo, que é adicionado a todos que você compra em qualquer lugar na prateleira e que tem uma descrição apenas, tá aí, e que ninguém fala o que ele faz, o que deixa de fazer. Entendeu? Hoje o FDA adicionou o bemotrizinol para a lista dos ingredientes ativos de protetor solar permitidos. Então vamos lá. Para que essa noia toda? Porque sempre alguém pensa assim. Em 2013 é um artigo do European Journal of Cancer que fez a seguinte pergunta: a prevenção do câncer por exposição solar, mais exposição solar, é maior do que apenas o efeito da vitamina D? Uma revisão sistemática e estudos epidemiológicos. E a conclusão, nós achamos que quase todos os estudos epidemiológicos sugerem que a exposição crônica ao sol, não é intermitente, é associada com risco reduzido de câncer de próstata, de mama e colo retal e linfoma não Hodgkin. Uau! Uau! Além da vitamina D, redução, como é que é?
redução do risco de linfoma não Hodgkin, câncer de próstata, câncer coloretal e mama. Mas não era para passar o bendito do protetor? Aí vem esse estudo, cara, em 2014, aqui do Lindqvist, lá da Suécia. É o mesmo nome de um cara que jogava futebol. Então vamos lá, evitar a exposição solar. Olha isso. Evitar a exposição solar, ou seja, esconder do sol, é um fator de risco para all-cause mortality, mortalidade por todas as causas. Isso foi resultado de um estudo que foi feito na Suécia para análise de melanoma. Uau! Então eles encontraram que a mortalidade por todas as causas foi inversamente relacionada aos hábitos de exposição solar. Então quem se expõe mais ao sol vive mais. Simples assim. A mortalidade, e olha só, a mortalidade entre os que evitam a exposição solar foi aproximadamente 2 vezes comparado com os que se expõem ao sol, resultando num excesso de mortalidade em população, risco atribuído populacional de 3%. Conclusão, os resultados desse estudo dizem que que esses estudos confirmam a evidência observacional de que evitar a exposição solar é um fator de risco para a mortalidade de todas as causas. Presta atenção numa coisa, gente, não é para torrar no sol, tá? É para expor ao sol. Sem sair do sol ardendo. É esse que é o ponto. E muito dessas ardências de sol estão relacionadas ao uso crônico de óleo de cozinha. Se você parar de usar óleo de cozinha, o sol oxida o pufa que está embaixo da sua pele, por isso você fica vermelho. Então você já vai começar a ter uma vida mais saudável a partir daí. Ok? E vitamina D a gente sabe que beneficia tantas doenças e mortalidades por causas infecciosas, todo mundo sabe disso, e também no câncer. Ok, balanço de risco e benefício da exposição ultravioleta habitual para mortalidade por câncer de pele, câncer de outros órgãos e risco cardiovascular. Esse estudo foi publicado no RxIV. Ok, vamos lá. Conclusão desse estudo na Inglaterra, no Reino Unido. Exposição habitual alta de ultravioleta foi associado com menor risco cardiovascular, mortalidade por câncer sem ser de pele e um aumento proporcional menor em melanoma e outros cânceres e outras mortalidades por câncer de pele. Além disso, todo mundo sabe que existe literatura demonstrando que trabalhadores que se expõem ao sol têm menos melanoma. Menos melanoma. Presta atenção nisso, é coisa muito séria. O cara trabalha na rua, o cara trabalha como gari, o cara trabalha na praia, o cara é o cara que anda o dia inteiro ali no sol, ali vendendo mate na praia. O risco dele de melanoma é menor do que essas pessoas que vão para a praia para ficar toda vermelha torrando lá. Ou quem não toma sol. Então, porque a luz artificial é muito mais tóxica, gente. Esse que é o ponto. Overall, esses achados, né, desafiam uma visão simplista que a luz solar é primariamente um carcinogênio de pele. Ok? E os benefícios que podem ser suplantados pelas cápsulas de vitamina D. Ao invés de suportar uma perspectiva balanceada no qual exposição à ultravioleta contribui poderosamente para a prevenção de doenças cardiovasculares e outros cânceres maiores. E
Uma coisa eu já falei ontem na minha live fechada, eu vou falar para vocês. A exposição solar, quando o sol está saindo e quando o sol está se pondo, é importante para o teu ritmo circadiano. Isso é rápido, são 5 minutos e deu. Sem óculos, sem vidro. Você e o vermelho lá do sol. A exposição para o UV, para o seu humor, é o sol com toda a sua potência entre 11 e meio-dia. Mas também se expõe e sai, não fica ali torrando o negócio. Tá certo? E aí tem o American Cancer Society, diretamente do site deles, das estatísticas para melanoma, né? Sabendo que melanoma, num lugar onde tem muita gente branca, tem uma predominância maior, há cerca de 1% dos cânceres de pele, e que é o mais, e que sem dúvida nenhuma é o que carrega a parte da mortalidade nesse tipo de câncer. Ok? Nós estamos falando de saúde, e saúde se começa pela exposição solar, pela água que você bebe, pela comida que você come, pelos exercícios físicos que você faz, não é? Pelo cuidado que você tem com as coisas que você coloca no seu corpo. Vocês viram quantos ingredientes entram na pele? Vão lá pro plasma teu, estão lá no teu corpo. E quantas pessoas disseram que isso não era verdade? Isso você ouve e ouve mesmo.